Norte, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, da área de suinocultura e atualmente é secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Só um aviso antes da gente começar, pessoal, vai passar uma lista, a Karen vai estar passando uma lista aí para vocês, tá? Quem esteve nas palestras no período da manhã vai ter que procurar o nome na lista e assinar no período da tarde, tá bom? Quem está entrando no auditório agora, que não veio nas palestras da manhã, assina o nome e depois marca lá no período da tarde, tá ok? Professor Fabiano. Obrigado, Amanda. Boa tarde, pessoal. Vamos aí dar prosseguimento, né? Mais uma sessão de palestra para nosso enriquecimento. Agradecer primeiramente ao Convite PEC Nordeste, ao Agricultor de Fórum, que é o Senar. A gente está mais uma vez colaborando com o PEC Nordeste. Pessoal, só dando uns avisos aí, né? A palestra ela tem em torno de 40 a 50 minutos, depois a gente tem 10 a 20 minutos de participação, né? De perguntas, e para a gente ir tirando a mão do que possa ficar. Bom, a nossa palestra, aí, como já podem ver pela apresentação, tem como título Alimentação Eficiente para o Máximo Desempenho, Crescimento e Terminação. Nossa palestrante é a colega Camila Toffoli, zootecnista, né, com mestrado em nutrição animal, atua no mercado de nutrição animal há 18 anos e atualmente é gerente técnico da Nutria Nutrição Animal. Então, convido aqui já a doutora Camila para que possa fazer uso aqui da palavra e dar, com certeza, aí, dar um show aqui de conhecimento para todos nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou bem acordado, que bom, né? Que após o almoço é um desafio manter todo mundo acordado. Mas cafeína na cabeça. Cafeína muito bom, e vamos tentar passar um pouco de informação para que vocês também se mantenham acordados, né? Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a organização do PEC Nordeste pelo convite. É um prazer, uma honra para mim. Estive aqui no PEC Nordeste há 8 anos atrás, né? E retornar é muito bom, além da terra ser muito boa, né? É um grande prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação eficiente para o máximo desempenho, crescimento e terminação. Falar desse tema, para mim, é muito gostoso. Por quê? Nós, né, na produção animal, na produção de suínos, muitas vezes nos atentamos mais à fase de creche. Por quê? Tem grandes desafios, tem a adaptação do leitão, tem os desafios de integração, de desmame. E às vezes a gente também se atenta à reprodução, porque lá estão as máquinas, está a nossa máquina de produção, está o alto investimento em genética. E a gente tem aquela percepção que agora chegou no crescimento e terminação e agora vai. Né? Eu tenho um colega de trabalho que fala assim, que quando entra no crescimento e terminação, se o ser humano, se o homem não atrapalhar, o suíno sabe o que faz. Né? Em algumas realidades de manejo, eu até concordo, né? Às vezes o humano chega a atrapalhar, né? O suíno sabe mais fazer o papel dele no crescimento e terminação do que em alguns manejos. Mas nós temos um alto potencial genético em mãos. Nós temos que saber como explorar esse alto potencial genético. Né? E quando a gente lê o tema dessa palestra, alimentação eficiente para o máximo desempenho, talvez na cabeça de alguns vai falar, vixe, lá vem uma nutricionista que gosta de falar de enfiar coisa na ração, que vai encarecer e que às vezes não está nem antenada, que nem paga o custo de produção. Né? Mas eu estou falando em máximo desempenho. Em nenhum momento a gente está falando aqui de máximo desempenho zootécnico. O máximo desempenho em crescimento e terminação é o máximo desempenho em rentabilidade para o produtor. A gente tem que lembrar que 65% do custo de produção, custo alimentar do suíno está na fase de crescimento e terminação. E por que nós não nos atentamos tanto como nós nos atentamos na reprodução e na creche? Então, para falar de crescimento e terminação, a gente tem que ter uma visão presente e um olhar também no futuro. Porque uma decisão que eu tomo hoje, numa fase de alojamento, de crescimento, ela vai responder daqui a 4 meses, quando eu entregar aquele animal batido.
Às vezes hoje o mercado não está muito bom, eu resolvo tirar uma vacina, tirar um medicamento, diminuir o nível nutricional, mas eu estou tomando uma decisão baseada no hoje. Como é que vai ser esse suíno entregue lá no final? Então, para a gente conversar um pouquinho, eu vou passar sobre a questão do custo alimentar do milho e da soja, né? Essa máxima que a gente sempre diz que o milho e soja representa 70% a 80% do custo alimentar do suíno. Vamos ver se isso ainda é verdade. A rápida tomada de decisão que nós precisamos ter para o mercado de crescimento e terminação. O conhecimento do potencial genético dos animais, como saber explorá-los. As ferramentas estratégicas, aí sim, né, como é a alimentação eficiente, o tema da palestra, a gente vai falar de ferramentas estratégicas de nutrição e sobre um pouquinho de visão futura. Como a gente se posiciona, que decisões nós tomamos num mercado tão turbulento como a gente vem enfrentando, principalmente desde 2020. Né? Um mercado de grãos absolutamente turbulento, o mercado do preço do suíno absolutamente turbulento também, o mercado de dólar totalmente turbulento. E como toma a decisão? O que a gente faz? Olhando números, olhando a situação que se encontra cada um desses pontos que eu citei. E aqui eu trouxe um dado, né? Primeiro eu vou agradecer as informações do pessoal do Suinocultura em Foco, que trouxe informações para que a gente pudesse trazer os números do Ceará. Então eu trouxe uma comparação dos números da Exalc, aqui os números médios do Sudeste, em relação aos números do Ceará. Então o mais claro está no Ceará, o mais escuro está o número do Sudeste. A gente pode ver que o milho, ele vem numa curva muito próxima, quando a gente fala em Sudeste e Nordeste, aqui representado pelo número do Ceará. Poucas variações entre uma curva e outra, mas quando a gente olha aqui o número desde janeiro de 2021 até maio de 2022, a gente observa que esse número teve um serrote, mas principalmente no último ano, ele teve uma variação de R$300 a tonelada. A gente está falando numa estabilidade de preço, ou a gente está falando num aumento de preço? R$300 a tonelada. Se a gente comparar com 2020, nós estamos numa estabilidade de preço. Porque o preço do milho ele dobrou de 2020 para média 2021-2022. Então essa variação de R$300 a tonelada, para quem já está num patamar altíssimo, a gente pode falar que a gente está estável, mas num valor muito alto. Então, quando a gente fala que um ingrediente como o milho dobrou em 2 anos, no mínimo o suinocultor precisa olhar de uma forma diferente a ração que ele está colocando. Farelo de soja. Aqui vem uma vantagem muito boa para o Ceará, né? Se a gente olhar o número aqui, a curva mais clara, uma vantagem econômica muito interessante do farelo de soja daqui em relação ao sudeste do Brasil. Quando a gente fala 70% do custo de alimentar do suíno em crescimento e terminação é milho e soja, vamos jogar uma proporção que 45% é milho e 25% é soja nessa proporção. Eu ter uma vantagem econômica de uma matéria-prima que representa 25% do custo é uma vantagem muito grande que a gente precisa explorar, né? Mas também o farelo de soja ele apresenta uma certa estabilidade num patamar alto, porque se eu comparo 2022 teve um aumento de 20% em relação ao segundo semestre de 2021, mas um aumento de 75% em relação a 2020. Então lembra que milho e soja, a base da nutrição de crescimento e terminação, um dobrou em relação a 2020 e o outro teve um aumento de 75%. Se fosse só isso, gente, ainda estaria bom, né? Mas a gente falou de 70% do que está no custo de alimentação. E os outros 30%? Os outros 30% vêm de milho, aminoácidos, enzimas, promotores de crescimento, que são ingredientes dolarizados. Não bastasse, né, que o nosso dólar vem sofrendo, principalmente também aqui, início de 2020 a gente ainda tinha um dólar na casa de R$4, depois ele praticamente ficou sempre acima de R$5.
Então, não bastasse o aumento do dólar, eu trouxe 3 gráficos, ficou ruim a cor, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês. É aqui uma fonte do FeedInfo, que é uma fonte internacional que traz o preço desses insumos. O problema das matérias-primas dolarizadas é que não foi só o dólar que subiu. O preço nominal em dólar subiu. Então, vamos olhar aqui a metionina. Ficou ruim, né? Aqui, esse comecinho do gráfico é janeiro. Então, janeiro, a metionina ela tinha um preço em torno até $2,50. Tá? Vejam o que aconteceu a partir de janeiro de 2021. A metionina chegou a bater $6 em dólar, mas a gente coloca o nosso câmbio, né? Uma relação de custo extremamente alta. A lisina nos deu um susto enorme no início desse ano. Também na faixa de $1,50, $2,50, ela chegou a bater $4,50. E agora ela vem caindo. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. Quem tem nutrição semi-aberta ou aberta, né, que trabalha com aminoácidos por fora, não dá para ficar com uma formulação de crescimento e terminação estática. Por quê? Eu falei que o farelo de soja alterou bastante nos últimos anos. Existe uma relação direta, suplementar farelo de soja ou suplementar aminoácidos sintéticos como a lisina, metionina, treonina. Se eles estão mudando de preço, provavelmente essa relação ótima entre a quantidade de farelo de soja e de aminoácidos, ela mudou ao longo desse tempo. No ano passado, que esses preços dos insumos já estavam subindo demais, em 2021, eu falei numa palestra, né? Eu falei, se aqui nessa sala tiver algum produtor com nutrição aberta ou semi-aberta, que por 3 meses, só 3 meses, não sentou junto com a empresa de nutrição, não sentou ao lado do nutricionista e falou, vamos fazer uma simulação de otimização de preço. Se entra farelo de soja ou se entra aminoácido sintético. Na hora que eu olhei rapidinho na plateia, pelo menos uns 3 duplinhas de olhos arregalaram assim. E aquilo já entregou que teve gente que perdeu dinheiro. Porque a gente pode afirmar que no momento de mercado que a gente está, quem está com uma fórmula de crescimento e terminação estática, o ano inteiro, por exemplo, perdeu dinheiro em vários momentos ao longo do ano. Isso é fato, né? A mesma coisa, e triste, né? A gente olha aqui o comportamento da treonina. Quem usa lactopamina, gente, tem uma relação direta de aumento de lisina e treonina. Às vezes todo mundo só fala da lisina com lactopamina, lisina. Mas não adianta nada suplementar lisina e não suplementar treonina, né? E a treonina vem numa escalada de preço diferente da metionina e da lisina, que deu aquele susto que subiu de uma vez. Mas se ela olhar, ela só vem vindo de uma forma discreta, mas ela vem subindo também, degrau a degrau. E aí eu fiz uma brincadeira com toda essa informação, né? Eu peguei todos esses custos de matéria-prima que foram subindo, milho, soja, dólar, aminoácidos. Falei, quanto será que custava alimentar um suíno em 2020? Nós estamos falando de 2 anos só. E quanto custa alimentar um suíno hoje? Então eu joguei uma fórmula teórica, não é nenhuma fórmula real de cliente. Num programa alimentar que eu fiz uma dieta de alojamento, uma crescimento única, uma terminação e uma terminação com lactopamina. Joguei até um valorzinho aqui de restrição alimentar no final. Então, um suíno alimentado com 240 quilos, em janeiro de 2020, ele custava em torno de R$215. Se a gente olha maio de 2021, esse suíno custa 2 vezes, 4 vezes a mais. Não é possível que a gente está esperando as coisas acontecerem. Nós estamos com um custo alimentar muito mais alto, né? Então não dá para continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia em 2020, e é tudo muito rápido, né? Ah, mas o que eu fazia em 2020 eu tenho que pensar diferente 2 anos depois? Sim, a gente precisa pensar diferente. Porque, como eu falei lá no início dessa palestra, é uma questão de maximização de desempenho. Em crescimento e terminação, maximização do desempenho é o ganho financeiro e lucratividade direta do produtor. E aqui eu peguei as mesmas fórmulas e vi quanto o preço do milho e da soja que variou ao longo desses 2 anos, o quanto ela representa no custo alimentar do suíno.
Vou pegar aqui a curva do alojamento, que está mais visível, ela está um pouco mais para baixo, que é essa verdinha, claro. Em janeiro de 2020, é verdade o que a gente falava. 70 a 80% do custo alimentar de suíno é milho e soja. Quando a gente olha agora, maio de 2022, chegou a 84%. E aí levanta um alerta para nós, né? Se aumentou 9% a participação do custo do milho e soja nessas dietas, será que nós estamos abertos aos ingredientes alternativos? Será que do lado da minha granja tem uma fábrica de macarrão, uma fábrica de bolacha, uma farinha de castanha, uma cevada, milho, triticário, o que for, dependendo da região? Será que eu estou aberto e atento a uma oportunidade de algum cereal alternativo? Porque essa é uma fase que dá. Não é nem, antigamente a gente falava, vamos arriscar com alternativo. Hoje não, a gente consegue fazer infusões seguras, a gente consegue analisar as matérias-primas muito rapidamente para saber a composição bromatológica. Esse é o momento de não adianta a gente só lamentar. O milho só sobe, farelo de soja só sobe, o produtor só se ferra, né? Mas será que tem alguma alternativa, alguma coisa que a gente pode trazer de pensamento diferente quanto a isso? Porque essa é a realidade. O preço do suíno é o mercado quem faz, né? Aqui, de novo, estamos num estado abençoado quanto ao preço do suíno. A curva em amarelo aqui mais forte é o preço do Ceará. A gente observa que, se não fosse aqui esse abril de 2021 que deu essa queda, em geral, vem com um patamar de preço muito melhor. Mas quando a gente olha os outros estados do Brasil, né, porque eu peguei Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que possuem a mesma curva de preço, a gente observa que, exceto o segundo semestre de 2020, que foi lindo no Brasil inteiro para qualquer produtor de suínos, onde todo mundo botou dinheiro no bolso, a partir de dezembro de 2020, a gente vem numa derrocada de preço bastante importante. Eu peguei um dado da Embrapa, e a Embrapa, só por ser um dado oficial, eu peguei o dado da Embrapa, que ela divulga só de Santa Catarina e do Paraná. Aqui eles fizeram a curva do custo de produção, alimentação, amortização, medicação, mão de obra, depreciação. E a gente observa que desde janeiro de 2020 só subiu o custo de produção, que bate muito, né, por causa do impacto do preço alimentar no crescimento e eliminação, bate muito com a informação que a gente vinha falando. E aqui eu confrontei as curvas de custo de produção, que são a verde e a vermelha, com o preço do suíno. E a gente observa que Santa Catarina e Paraná só ganhou dinheiro aqui no segundo semestre de 2020. Aqui passou no 2021 bastante apertado, né, com o custo e a lucratividade muito próximo. E esse ano é um ano que está tirando muito produtor da atividade, muito produtor mesmo, com tradição na suinocultura, principalmente nesses estados, Mato Grosso do Sul, estão tendo que deixar a atividade justamente porque está um cenário muito difícil e porque a tomada de decisão é às vezes muito lenta em relação a ser drástico, talvez no momento de crise. Não é arriscar, é já tentar fazer alguma ação com coragem para que eu minimize as possíveis perdas. E agora sim, né, falando um pouco sobre essa máxima desempenho em crescimento e terminação, a gente já focou bastante que máximo desempenho é máximo desempenho econômico. Mas vamos dizer que a gente só vivesse num mundo de flores, né, que a gente pudesse só receber esse material genético formidável, que as genéticas estão fazendo um excelente trabalho, nos entregando material genético excelente. Se a gente pudesse explorar só, né, se a gente não olhasse a parte também do custo, mas se a gente pudesse explorar esse máximo potencial genético, qual seria o segredo em crescimento e terminação? O grande segredo é uma coisa muito simples, é conhecer a curva de crescimento e o potencial genético do material que eu tenho na minha granja, na minha propriedade. E essa curva de crescimento ela é variável de acordo com a genética, em crescimento e terminação, principalmente influenciado pela linha macho, o gênero, né, macho, monocastrado, fêmea macho monocastrado,
o uso estratégico de alguns aditivos, os níveis nutricionais, né? Se eu vou trabalhar com lactopamina, se eu não vou, quantos degraus nutricionais eu vou fazer, sempre lembrando que crescimento e terminação, quanto mais degrau eu faço, mais otimizado eu tenho aquela formulação e menos eu diluo o custo, porque é uma fase muito longa. A gente chega a ter um produtor no Mato Grosso que ele faz 8 fases em crescimento e terminação para ter uma nutrição bastante precisa e bastante otimizada quanto a custo. Fora as questões que não estão no conceito da palestra, que é claro, sanidade, manejo e ambiência. Quando a gente fala em conhecer potencial genético, por que eu preciso saber o potencial genético? Porque eu não vou investir sem conhecer. Eu preciso saber qual é a curva de crescimento dos animais, porque o suíno se comporta assim. Ele tem um que a gente chama de PD max, é o máximo de deposição proteica, que é quando ele tem ganho muscular, que é onde ele faz GPD, é onde ele tem um bom ganho, e depois ele cai, o PD max cai. Então eu só vou investir nutricionalmente até o PD max. A partir dali eu tiro o pé do acelerador e eu trabalho com uma dieta mais basal. Mas, até esse trabalho aqui é antigo, de 93, eu coloquei aqui de propósito, até um tempo atrás, todo mundo falava, o suíno chega nos PD max em torno de 70, 75 quilos. Então, você vai fazer um investimento numa boa nutrição de crescimento até essa fase, porque depois o suíno começa a depositar lipídio, depositar gordura e ele não responde. Um trabalho mais atual já mostrou que em 2001, que entre 9 genótipos, ocorreu 35% de variação de PD max. E hoje a gente pode afirmar, a gente faz formulação fazendo um alto nível proteico até 80, 85 quilos, e as genéticas atuais respondem. Então, a curva do PD max, a curva de deposição proteica mudou. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Eu também preciso conhecer o PD max, porque os animais com maior PD max, maior taxa de deposição proteica, eles comem menos. Então, muitas vezes, se eu tiver uma genética bastante com PD max ousado, vamos dizer assim, eu tomo uma ingestão menor. Então, eu preciso concentrar mais os níveis da minha dieta. Eu também preciso conhecer o potencial genético, porque em alguns lugares faz restrição alimentar na terminação. Vocês imaginem a gente começar uma restrição precocemente, onde esse animal ainda está na sua curva de deposição proteica. Aí eu estou tirando o potencial máximo desse animal. Se eu não conheço, eu vou determinar uma idade, a partir daquela idade começa a fazer restrição. Mas isso não é um fato conhecendo o potencial genético. Eu também preciso conhecer o potencial, a curva de crescimento, para eu determinar se vale a pena ou não fazer dieta sexada em crescimento e terminação. Se a minha propriedade tem condições de fazer uma dieta separada, fêmea e macho castrado, vale a pena eu investir num valor nutricional nas dietas diferentes, porque a fêmea responde melhor a um nível de aminoácidos, ela responde melhor do que o macho castrado. E o imunocastrado, ele responde melhor do que a fêmea e o castrado. Muitas vezes a gente vai a algum lugar e fala assim, eu testei imunocastração, não se paga. Já, enfaticamente. A primeira pergunta que eu faço é assim, você trabalhou com uma dieta para todos ou você fez uma dieta específica para o imunocastrado? O imunocastrado, ele responde nutricionalmente e em ganho de peso a um nível nutricional diferenciado. Se eu fiz imunocastração e eu consigo fazer uma dieta só, e eu trabalhei com uma dieta standard, porque a fêmea não consegue ter a mesma resposta, muitas vezes a imunocastração nesse cenário não se paga. Mas não adianta nada, eu conheço o potencial genético, eu conheço o PD max, eu faço uma boa contribuição de aminoácidos e proteína e falta energia. Existe uma regra básica, Se eu não tenho energia para a deposição muscular, não adianta nada eu suplementar proteína e aminoácidos. Então, às vezes a gente pega umas formulações, nossa, uau, É aminoácido para valer, enzima muito boa, mas o produtor não tem gordura, não tem óleo, não tem energia. Então, eu também não tenho por que trabalhar com um nível proteico tão alto. Porque eu vou ter que gastar energia, o animal vai ter que gastar energia para excretar, porque ele não consegue depositar
aquele nível. E aqui tem um trabalho que quando tem um nível proteico aminoacídico correto, e eu vou fazendo uma suplementação adicional de óleo ou gordura, aumentando a energia da dieta, tanto macho quanto fêmeas respondem em desempenho, ingestão, ganho de peso e conversão, linearmente a essa suplementação energética. Bom, aí nós falamos do feijão com arroz. Nós falamos de como alcançar o máximo desempenho zootécnico do suíno em crescimento e terminação, fazendo o básico. O que é o básico? Conhecer o potencial genético, suplementar corretamente a parte proteica e aminoácido e dar energia para que esse animal consiga fazer essa deposição. Isso é o feijão com arroz. Isso é o que toda granja com crescimento e terminação precisa fazer. É o básico. Ah, mas eu estou num momento bom e todo dia eu recebo aqui na minha granja um fornecedor de aditivo que fala que tem um pozinho mágico que vai dar uma conversão melhor ainda, uma carcaça melhor ainda. E o que eu decido? Porque todo dia tem um diferente e cada um fala uma coisa, né? Primeira coisa, se você está fazendo um feijão com arroz bem feito, esse já é um grande passo. A partir daí eu quero explorar ainda um pouquinho mais esse potencial genético. Eu gosto muito de ler trabalhos de nutrição de atletas de alta performance. Por quê? O atleta de alta performance ele tem 3 objetivos: alto desempenho, ganho muscular e energia para uma prova. O que o suíno precisa? Alto desempenho, ganho muscular e energia para deposição. É muito similar. Eu acho que é muito igual, né? Nós somos monogástricos e por que não trazer a nutrição do atleta de alta performance para a nutrição do suíno de alta performance? E quando eu pus aqui um YouTube, rapidinho eu vou falar o que esses atletas de alta performance mais ingerem de aditivos. E o que mais aparece, e se aqui tiver alguém que faz academia, deve falar, eu tomo carnitina, né? Eu tomo creatina, né? E aqui é o que mais aparece, carnitina, creatina, betaína. E todas essas matérias-primas, esses aditivos, eles estão disponíveis para a nutrição de suínos, se a gente souber usar estrategicamente. Meu objetivo aqui não é convencê-los do uso de nenhum deles, como eu falei, tem que olhar o cenário econômico, mas é passar a informação, como que cada um desses funciona, né? Então a carnitina nada mais é do que um cofator derivado do metabolismo da lisina, que ela faz o transporte de ácido graxo de cadeia longa para dentro da mitocôndria. Muito bonito isso, mas o que significa isso, né? Toda essa teoria. É que eu preciso de energia para fazer a deposição muscular. E a carnitina, ela interfere no metabolismo energético que chama beta-oxidação. Quanto mais carnitina eu tenho, maior influência nesse metabolismo, que chama beta-oxidação, maior energia disponível para depositar músculo. Então faz sentido eu ter carnitina num animal de alta performance. Os trabalhos, tem um monte de trabalho de carnitina para suínos, mas eles mostram em geral isso, né, que ocorre melhor incorporação do teor proteico da ração, ocorre uma incorporação muscular. A grande dúvida é, quanto usar? Porque tem trabalho de 50 ppm a 1000 ppm de carnitina. Primeiro tem um fator custo. Eu usar 50 e 1000 deve ser bem diferente em relação ao custo. E o resultado? Será que 50 é pouco? Será que chega a responder? Então a gente tem vários trabalhos, né, aqui com dose e resposta. Nesse trabalho mostrou um efeito quadrático. O que é um efeito quadrático? Que você vai subindo a dose e ele vai melhorando até um ponto, depois ele cai. Nesse trabalho, a carnitina mostrou um resultado até 50 a 75 ppm para a deposição proteica, tecido magro e espessura de toucinho. A partir de 75, para esses fatores, começou a cair o resultado da suplementação da carnitina. Aqui, um outro aditivo que vocês podem encontrar em 2 formas, que é a creatina ou o tal do GAA, né, que é o ácido guanidino acético. O que é esse GAA que o pessoal de frango de corte utiliza bastante? Nada mais é do que o precursor da creatina. O GAA, quando ele entra no nosso organismo, ele vira creatina. É muito importante falar que a creatina é um aminoácido não essencial.
a gente produz, né? Mas se a gente conseguir suplementar adicionalmente, ele tem um efeito, sim, bastante interessante, porque a creatina no músculo, ela é armazenada na forma de creatina fosfato. E toda vez que eu preciso de energia, eu preciso de ATP. ATP é uma composição que precisa de fosfato. Eu preciso que alguém me doe esse fosfato para produzir energia. E quem consegue me doar esse fosfato é essa creatina fosfato. Está no sobrenome dela, né? É creatina fosfato. Eu tenho que doar para você. Está precisando de energia? Eu tenho para te doar fosfato. E toda vez que a gente faz contração muscular, crescimento muscular, a gente precisa de ATP. E a creatina fosfato é um doador. Aqui tem um esquema, está longe de mim querer mostrar bioquimicamente isso para vocês, mas o que importa para nós é que, uma vez que eu dou o GAA na dieta, ou a creatina, tem uma via metabólica bastante interessante, passando pelo rim, fígado, músculo e sangue. Só que nada disso acontece, e eu só quis mostrar isso porque vai fazer um link com o próximo slide. Não adianta eu dar creatina, e esse é um grande erro de alguns produtores. O moço veio aqui, falou super bem aqui de um negócio que chama creatina, ou chama GAA. Parece que funciona bem, vai aumentar a deposição muscular. Não adianta, porque esse ciclo ele só funciona se eu tiver aqui, se vocês olharem em vermelhinho, está meio pequeno, tem um composto aqui que chama metionina. Vou pular um slide só para depois eu volto. Nós, vertebrados, não somos capazes de sintetizar um grupo metil, que é um grupo que precisa ter um doador de metil. Nesse ciclo, eu preciso de um doador de grupo metil, que só existem 3 doadores: a metionina, a colina e a betaína. Então o pessoal coloca creatina e fala que não funcionou. Se não suplementar uma fonte de grupo metil, que é uma metionina, uma colina ou uma betaína, a creatina ou o GA não vão funcionar. Então o uso estratégico do aditivo é importante se eu conseguir entender mais ou menos como ele funciona e como é que eu tenho que estar balanceando isso na dieta para que eu realmente veja o resultado desse aditivo. E aqui da mesma forma, né, é um trabalho qual a dose utilizar. Aqui é um trabalho com creatina, que mostrou que a dose ótima girou em torno de 30 gramas. E a betaína, né, que foi o terceiro ali, quando eu pus a pesquisa rápida dos atletas de alta performance, o terceiro aditivo que mais apareceu foi a betaína. A betaína nada mais é do que um doador desse grupo metil, que nós precisamos para várias atividades metabólicas, a doação do grupo metil. E a vantagem dele em relação a uma colina, uma metionina, é que também ele participa de vários metabolismos osmóticos orgânicos que têm vantagens bioquímicas em outros processos. Aqui é um trabalho comparando a betaína com a colina e a betaína mais colina. E a gente observa que para ganho de peso e conversão alimentar, o melhor resultado é a betaína, para animais em crescimento e terminação. Aqui também dose e resposta, onde teve um efeito quadrático para consumo, espessura de toucinho e porcentagem de gordura em carcaça. Bom, falamos sobre olhar o mercado atual para a rápida tomada de decisão, em fazer bem feito o feijão com arroz, em olhar os aditivos que tem disponíveis, entender como eles funcionam e usar estrategicamente, jamais utilizar sem entender e em que fase utilizar, e ter um olho no mercado futuro, né? Às vezes a gente tem uma postura muito de comodismo. A gente espera que as coisas aconteçam e depois a gente se vitimiza, né? Mas olha lá, estão proibindo tudo. Agora eu estou ferrada porque estão proibindo tudo. Mas já tinha uma conversa por aí que poderiam proibir tudo, né? E o que eu fiz? O que eu fui me antecipando a isso? E quando a gente fala em crescimento e terminação, na minha cabeça, uma coisa que fica de preocupação constante é o assunto do banimento da ractopamina, né? Eu, como nutricionista, eu sou fã número 1 da ractopamina. Se vocês olharem as dietas que eu for formular e o produtor tiver ractopamina, eu vou utilizar ractopamina. Tem benefício técnico, financeiro, indiscutível.
Mas existe uma tendência de mercado que não adianta, né, eu, Camila, gostar. Se o mercado proibir, eu vou ter que me adequar e vou ter que tirar. E quando a gente faz uma pesquisa rápida também, como é que está essa situação aí de proibirem a ractopamina? A gente vê aqui uma notícia, né, JBS e Tyson nos Estados Unidos proíbem a produção com ractopamina. Já levanta um alerta, porque nos Estados Unidos a ractopamina é permitida e 2 grandes empresas do setor proíbem, então vem uma tendência. Taiwan já, né, não utiliza e não importa. Bom, se eu quero exportar para Taiwan, eu já tenho um mercado limitante. E vem um artigo assim, né, cloridrato de ractopamina foi banido em 160 países. E o Brasil? O que eu trouxe aqui de informação é que não adianta a gente ficar parado esperando, vai banir em qualquer momento. Ou se eu quiser exportar, eu vou estar de cara com este mercado. O que eu tenho para fazer? Eu escuto muita gente falar assim, eu tenho um substituto da ractopamina. Eu tenho um produto que é igual à ractopamina. Mentira. É mentira, né? E nós temos que parar de procurar um substituto da ractopamina. A gente tem que procurar uma alternativa à ractopamina. A alternativa, porque eu estou dizendo o seguinte, o desempenho da ractopamina nós vamos ter, mas eu não preciso ir para o zero. Eu não preciso ficar sem e ficar... O que eu tenho no meio desse caminho de alternativa? Só que não adianta chegar um mapa, chegar para a gente no Ministério da Agricultura e falar, a partir de 2023 está proibido. O produtor vai falar, e agora? Né? Então a gente consegue antecipar alguns conhecimentos, a gente consegue antecipar a informação sobre o que a gente tem disponível. Uma das coisas que a gente tem disponível é o ácido linoleico conjugado, o CLA, também muito usado em academia, né? E o CLA, ele nada mais é do que um ácido graxo poliinsaturado, que ele reduz lipogênese e aumenta a lipólise. O que é isso? Né? O que ele faz? Ele para lá na terminação, onde o suíno começa a depositar mais gordura, ele diminui o processo de síntese de gordura e aumenta a queima. Bom, aí já é mais interessante. Eu estou tendo uma melhor carcaça, porque aumenta a lipólise, aumenta a queima, e eu estou parando de sintetizar mais gordura. Então, o CLA tem trabalhos muito interessantes. Um ponto de atenção do CLA é preço, ele ainda é caro para nós, né? Mas porque o Brasil, por não ter o banimento, a gente ainda tem pouca demanda de CLA. Quando a gente começar a importar mais CLA, provavelmente ele vai ter um custo mais interessante. Aqui eu trabalho mostrando uma comparação de 5 ppm de ractopamina, 10 ppm e 2 inclusões de CLA. A gente vê que para ganho de peso, os 2 tratamentos com ractopamina foram melhores, os 2 da ractopamina foram melhores, mas numericamente a gente vê que com 0,6 de CLA foi muito próximo de 5 ppm. Para consumo, vamos lembrar que terminação não quero alto consumo. Né? Hoje já tem algumas genéticas que os animais têm autorrestrição na terminação. Eu quero baixo consumo com melhor conversão alimentar. Melhor conversão alimentar, melhor consumo, né? Os menores consumos aconteceram para esses 3 tratamentos, ractopamina e CLA, com o maior para ractopamina. E como foi a conversão? Né? Melhor conversão, sem dúvida nenhuma, para 10 ppm de ractopamina. Mas o CLA ficou muito pior? Não. Estatisticamente, ele foi igual aos 5 ppm de ractopamina, que muito produtor usa 5 ppm. E o grande apelo da ractopamina não é conversão, o CLA deu igual. E o mais importante, eu não quero um substituto da ractopamina, eu quero uma alternativa. Olha o lote testemunha sem ractopamina. Conversão de 3 contra 2,79. Sim, existe alternativa. Outro produto, né, é o cromo orgânico. O cromo orgânico, devido à sensibilidade de insulina e glicose, ele afeta o metabolismo receptor da membrana celular e diminui a deposição de gordura. Com isso, também aqui, vamos esquecer esse tratamento, tá? Cromo e ractopamina, vamos esquecer, porque se banir a ractopamina, esse tratamento não me interessa. O que interessa é sem ractopamina, cromo e ractopamina. E em conversão alimentar, a ractopamina foi melhor, não temos dúvida. Mas, em relação a não ter ractopamina, o cromo foi melhor. Então, de novo, é uma alternativa.
E aqui eu fiz uma questão de fazer um trabalho da Universidade do Rio Grande do Norte, um trabalho regional, já que a gente tem que também explorar matérias-primas regionais. Foi um trabalho justamente de substituição à ractopamina com o uso de óleos de cártamo e óleo de coco. Os dois são fontes de ácido graxo de cadeia média, um araquidônico e o outro ácido láurico. Por que é legal eu colocar ácido graxo de cadeia média? Lembra que quando eu falei da carnitina, eu falei que a carnitina ela faz o transporte do ácido graxo de cadeia longa para a mitocôndria. O ácido graxo de cadeia média ele não precisa de um transportador, ele transporta sozinho, ele não precisa, por exemplo, de uma carnitina para transportar. Então, aquele metabolismo que a carnitina ajuda, o ácido graxo de cadeia média ele já faz, vamos dizer, sozinho. E aqui um trabalho mostrando a comparação bastante ousada, não teve o 5 ppm, que é o mais utilizado, já foi a comparação com 10 ppm os dois tratamentos com cártamo e óleo de coco. Para a conversão alimentar, novamente, né, esses 3 tratamentos tiveram, estatisticamente, o resultado foi igual em conversão alimentar e o grupo controle com pior conversão. E quando a gente olha ganho de peso, aí a ractopamina e o óleo de coco foram os tratamentos com melhor GPB. Então, o que eu trago aqui é a gente começar a pensar, né? A gente não precisa tomar nenhuma decisão, a ractopamina está aí, eu acho que a gente tem que utilizar sim. Nós precisamos nos preparar com informação e com, de repente, até alguma coisa numa avaliação na sua própria situação de produção para ver o que vai se adequar e de acordo também com o que você tem de disponibilidade no mercado e custo. Com certeza hoje, se vocês avaliarem no Nordeste, o custo do CLA contra um óleo de coco, por exemplo, o óleo de coco vai ser uma alternativa muito mais viável. Bom, para finalizar então, né, eu gostaria de agradecer, passar 3 mensagens principais, né, de tudo isso que eu falei. Primeiro, crescimento e terminação, a palavra-chave é atenção ao mercado. Atenção ao mercado de grãos, atenção ao mercado do dólar, atenção ao preço do suíno e aos custos de produção. Tomada de decisão imediata. Segundo ponto, explorar o genótipo que você tem. Nesse momento de matéria-prima de custo alto, muitos nutricionistas têm em mãos um programa de modelagem, onde a gente faz uma predição de desempenho. Existem ferramentas muito complexas que precisa colocar status sanitário, incidência de sol, mas eu sempre falo que uma equação do NRC muito simples, que a gente joga no Excel, a gente consegue passar para o produtor um cenário seguro de tomada de decisão. Então, sentem ao lado do nutricionista de vocês e falem assim, olha, eu estou querendo diminuir um degrau nutricional, eu estou querendo aumentar um degrau nutricional, estou querendo diminuir níveis. Joga uma predição para mim. O produtor não precisa tomar decisões às cegas. Ele precisa ter uma decisão robusta e usando ferramentas que estão aí disponíveis para serem utilizadas, principalmente em crescimento e eliminação, onde as oscilações da predição de desempenho são muito menores do que outras fases. E atentar aos aditivos, sempre com muito critério. Como 65% do custo alimentar está nessa fase, tudo que você coloca lá, você está colocando um produto só de 150 gramas por tonelada, fica barato, pensa no volume que o suíno come. Realmente aquele pozinho que você está pondo está trazendo um retorno, está trazendo uma resposta, então o uso estratégico é muito importante. Bom, queria agradecer a atenção de todos, agradecer pela oportunidade. Eu trabalho na Nutria, sou a Camila, apesar de estar no estado de São Paulo um pouco mais longe, estão meus contatos, eu estou sempre à disposição. Tem a Carol, que fica aqui em Fortaleza, e qualquer coisa a gente está à disposição e também qualquer pergunta. Muito obrigada. Obrigado, professor Camila. Se quiser sentar um pouco aqui, algumas perguntas para a gente fazer interação com a plateia. Pessoal, só reforçando aqui o pedido da lista de frequência, certo? Para quem participou pela manhã e não assinou ainda a lista, possa também estar assinando agora da parte da tarde, e quem também não gostou da parte da tarde, também está assinando a lista de frequência. Bom, o espaço aqui está aberto, né, para que a gente possa interagir, alguma pergunta, consideração, alguma experiência sobre o tema que
a Camila discorreu para a gente. Qual percentual você incluiria o soro de queijeiros? Soro de laticínio, né? Geralmente a gente tem alguns clientes que utilizam o soro diretamente no bebedouro e a gente faz a complementação alimentar via ração. Então ele fica 100% disponível. Sempre, às vezes, a gente pede a retirada no período noturno, porque o soro de laticínio, ele geralmente tem um nível de sódio um pouco mais elevado, porque vem da indústria de queijo, que pode ter um sódio elevado. Dependendo do consumo de soro, se ele estiver 100% disponível o dia todo, ele pode ter um limitante em consumo de ração, somente pela questão do nível de sódio. Muita gente pergunta assim, qual que é a contribuição nutricional do soro de leite em relação, para eu poder tirar um pouco de ração, por exemplo. O soro de leite na forma líquida, ele só tem de 2 a 4% de matéria seca. Então, a contribuição nutricional dele é baixa porque está diluído no meio aquoso. Então, o que a gente faz, geralmente? Fornece ele de uma forma adicional. Não altera os níveis da dieta, fornece, o animal vai fazer uma autorregulação de consumo, ele fica disponível geralmente durante o dia e a gente deixa a água disponível à noite com a ração disponível no comedouro. Então, não é uma porcentagem de substituição diretamente. Camila, boa tarde. Primeiro, parabéns pela explanação, trazendo novos desafios que estão chegando, né, e os que já estão aí, em relação à ractopamina, né, que está sempre no radar da discussão em diversos países, como você disse, e também com relação aos custos que têm estreitado, mas tem estrangulado os produtores pelo país. Você mencionou o fato de ter que se conhecer o gênero do animal que você está trabalhando para você daí ter o teu direcionamento, né, e mencionou acerca do imunocastrado, né, com relação ao desempenho do imunocastrado. Pensando como uma ferramenta para redução de custo nesse momento, tá, e não indo em linha, você falou perfeito, de desempenho isotécnico, máximo desempenho isotécnico. É uma ferramenta que ajudaria o produtor hoje? Segundo, frente ao que você falou sobre a ractopamina, como que poderia auxiliar, porque eu senti falta quando você falou ali do desempenho com e sem ractopamina, aí que você falasse um pouquinho sobre o gênero também no castrado ou castrado cirúrgico, como se comportaria utilizando não ractopamina. Obrigado. Perfeito, obrigada pela pergunta. Bom, eu vou tentar juntar as duas perguntas até numa resposta só. De forma geral, o imunocastrado ele tem maior deposição proteica. Então, num cenário de banimento de ractopamina, sim, ele vai ter um melhor perfil de carcaça, né, do que um macho castrado, do que a fêmea. Então, passa sim a ser uma alternativa e uma visão melhor, né, do banimento, e associado a alguns aditivos. Tem alguns trabalhos já mostrando o uso de algum aditivo. Eu já vi trabalho de cromo com imunocastrado, então ele dá um desempenho superior, principalmente relacionado à conversão alimentar e qualidade de carcaça. Agora, em relação ao mercado, sim, como eu falei, o produtor ele tem que ter na visão que ao colocar a imunocastração, há necessidade de uma dieta diferente do imunocastrado, né? Ele tem uma exigência nutricional diferente, que no momento que a gente olha, a gente acha que o custo da dieta é superior, mas ele responde a essa custo de dieta superior muito melhor do que o macho castrado, né? Porque ele tem um potencial de ganho de peso e conversão melhor do que o castrado cirurgicamente. Então, no momento de custos apertados, muitas vezes ao olhar a tonelada tratada, eu estou investindo mais, porque eu vou trabalhar com um teor proteico mais acentuado, mas ele responde melhor. Então, essa relação de preço, ela tem que estar bastante direcionada. Se a gente trabalhar com uma dieta de fêmea para um imunocastrado ou uma dieta standard, muitas vezes eu vou tirar o potencial máximo desse imunocastrado e nesse investimento que eu fiz com a vacina. Boa tarde. A minha
minha dúvida é assim, que a gente, você mostrou aí esse conhecimento de altalina, creatinina, né, todo esse conhecimento, e é um conhecimento mais científico, né, técnico, e mostrar algumas alternativas. E às vezes o produtor não conhece esses termos, né, até para explicar para ele é mais difícil. E ele já está acostumado àquela cultura, aquele manejo, né? E ele quer garantir pelo menos o sustento dele, está preocupado com o preço. E como é que a gente pode mostrar essas alternativas para um produtor que ele não entende esse conhecimento? Essa é a minha dúvida. Dicas, como é que a gente pode mostrar para o produtor entender e aceitar, até... Eu puxo essa responsabilidade para a gente, né? Quem tem a obrigação somos nós, os técnicos, que estamos atendendo essas propriedades, né? Porque não dá para fazer um atendimento, no caso aqui a gente está falando de alimentação, não dá para fazer um atendimento nutricional de uma granja à distância. A gente tem que formular, entender a necessidade daquela granja. Eu falo que crescimento e terminação nunca existe uma dieta padrão, existe uma customização. Porque cada granja tem um cenário de manejo, tem uma entrega, preço ótimo, peso ótimo, genética diferente. Então, quem tem a obrigação de analisar o que é viável para aquela granja, qual a oportunidade de uso de um aditivo, que momento usar, que doses dar, a estratégia, é o técnico que atende essa propriedade. Ele não precisa vender o conceito de como funciona a vitamina, mas entendendo aquele cenário de produção dele, ele falou assim, olha, o senhor está ganhando dinheiro, é um bom momento de mercado, e o senhor já deve ter sido visitado aí por um pessoal que visita que vem de Betaim, acho que é o momento de a gente entrar na sua dieta de crescimento. Então, nós temos esse papel, se a gente está junto com o produtor, de identificar a melhor oportunidade e o melhor produto para aquele momento, para fazer o melhor retorno econômico. Eu acho que, concordo com você, vender o conceito, bioquímico, tudo isso, não está no dia a dia, né? Não está no que ele vai sentir na prática, ele tem que sentir no ganho. Boa tarde, eu sou de Senador Sá, sou conhecido por Zé Pequeno, mas só que o meu nome é José Andrade. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. No caso das pessoas que criam, não é de grande escala, cria na agricultura familiar, que não tem o costume de criar na granja, cria como quem cria batata no meio do mato. E como é que fica a situação desse produtor no final das contas? No caso, que ele precisa dar boa alimentação, ele precisa fazer tudo para poder o comércio aceitar. E no nosso caso, eu sou um deles, que eu crio, mas eu não crio inteiramente dentro dos padrões exigidos, econômicos, né? E sanitário também. Mas a gente, no meu caso, eu faço um pouquinho parecido com isso, mas não é isso. E o outro é que nem os outros lá, creio. Como é que fica a situação da gente no futuro próximo? Exatamente, a gente entende que a suinocultura tem dois cenários bastante distintos, né? As granjas comerciais maiores, onde a gente tem uma exploração genética, todos esses aditivos, e tem a subsistência também, né? Que tem um espaço de mercado, que tem que fazer uma criação dentro das suas condições mais segura e mais rentável também, porque no final pode ser a mais simples ou a maior, a gente quer rentabilidade, né? Então, assim, é aquela parte do feijão com arroz bem feito, né? Então, ter uma parte vitamínica mineral que supra, né, a necessidade de crescimento daquele animal na fase de crescimento e terminação. A gente vai trabalhar com 8 fases? Não, de forma nenhuma, né? De repente, 2 fases, o senhor já está tecnificando bastante a sua produção, né? 2 fases, porque isso dilui o custo de dividir em fases, né? E trabalhar com uma boa relação aí de milho e soja, se conseguir uma alternativa, já que o volume não é tão alto de produção e de consumo, na região eu tenho um ingrediente alternativo, eu tenho uma farinha diferente, eu tenho um milheto, um triticário, o que for, vale a pena para diluir esse custo alimentar.
Não? Então, meu amigo, em nome da organização do PEC Nordeste, que agradece aí todo o conhecimento que foi passado, né? Cenários futuros, né, que a gente já está vendo aí, que podem ocorrer. Amanda? Só eu quero fazer um sorteio agora depois da palestra. Tá, então antes da gente fazer todo aí o encerramento, a gente já vai passar para o sorteio aí. Pode vir então. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, todo mundo assinou a lista que passou? O sorteio é baseado na lista, desde o começo que vem dizendo. Agora vamos correr para cima. Então, vamos fazer assim. Como falta muita gente assinar, para não atrasar a próxima palestra, quem não assinou, procura assinar agora, tá bom? E aí, quando terminar agora, pode ser depois da